Aleluia. Amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém. Quantos estão felizes com Jesus? Assenta aí. Meu Deus. Agora eu entendo. Agora eu entendo. Vocês não entendem, mas agora eu entendo. Eu preparei algo para trazer para vocês. E aí não era aquilo que o Senhor queria. Mas mesmo assim eu relutei, porque eu fiquei sabendo que nós iríamos pregar algumas semanas atrás. E eu relutei. Falei, não, eu vou pregar isso. É isso que ferve, é isso que arde no meu coração. E o Senhor estava dizendo para mim, não é isso que você vai pregar. Você vai pregar aquilo que eu quero. E eu relutei até ontem. Para quem não sabe, eu estou há algum tempo já, algumas semanas, ou melhor, quase um mês, 3 semanas, que eu estou trabalhando fora da cidade, por 3 dias da semana. Segunda, terça e quarta eu não estou mais em Jaboticabal. Eu trabalho lá em Cabreúva, que é onde fica o nosso operador logístico da empresa daqui de Jaboticabal. Para quem não sabe, eu trabalho na UCBVET. E eu estou ficando lá por 3 dias da semana. E 3 dias da semana eu vou ao trabalho, ou melhor dizendo, na segunda-feira eu acordo cedo. E aí eu pego o carro. E aí eu tenho 4 horas para andar de carro. Daqui até lá. E aí eu já fiz até um cronograma. Porque aí eu vou escutando o culto de domingo. Então eu coloco a live de domingo e eu escuto ela inteira. Só que não dá, porque ainda faltam mais 2 horas, Anderson. Aí depois eu coloco um devocional, ou uma pregação, ou algo que eu quero absorver e vou escutando. Só que aí não dá, porque normalmente tem 40 minutos, 50 minutos, sobra mais 1h20 antes. E aí 1h20 eu adoro ao Senhor no carro. Eu tenho certeza que se alguém passou do meu lado na segunda-feira de manhã, achou que tinha alguém com problema dentro do carro. De verdade, porque eu estava sozinho mesmo. Estava nem aí porque os outros estavam pensando. Os vidros não são filme. Mas eu estava adorando ao Senhor dentro do carro, falando com o Senhor. E adorando ao Senhor. E aí eu batia na direção assim. É também uma tática, né, irmão? Se você não se concentrar, você dorme. Então eu batia na direção, adorava o Senhor, erguia minhas mãos ao céu, lembrava que eu tinha que colocar a mão no volante de novo. E aí eu vou daqui até lá. Aí quando eu chego lá, eu trabalho meio período. E aí depois de meio período eu tenho que voltar 25 minutos para trás. Porque eu fico hospedado na cidade de Itu. Então eu tenho mais 25 minutos para falar com o Senhor, no carro. E aí eu vou falando com Ele. E aí eu já vou planejando a minha semana junto com Ele. Eu vou falando, Senhor, chegando lá, eu vou fazer isso, isso e isso. E aí eu chego no hotel, na cidade de Itu. Eu chego lá no hotel. Aí eu entro, já faço meu check-in e vou pro quarto. Aí eu vou pro quarto, eu coloco minhas coisinhas assim, deixo tudo pronto. Aí eu coloco uma música e vou tomar banho. Adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor. E aí depois eu começo a trabalhar. E aí eu paro por volta de umas 11h30, meia-noite. Eu adoro ao Senhor também. Eu falo com o Senhor. E assim, então tem sido dias muito difíceis para mim. Eu sou uma pessoa que eu amo isso aqui. Eu amo estar junto de vocês. Eu amo estar junto com a família. Eu amo estar junto do meu filho. Hoje meu filho pegou. Eu estava vindo para a igreja, meu filho falou assim, papai, eu posso tomar banho que eu quero ir para a igreja com o senhor. Eu falei, pode. Aí ele tomou banho, só que a mãe dele estava lá na lavanderia. Aí a mãe dele pegou e falou, onde você vai? Não, é que eu vou na igreja com o papai. Aí ela pegou e falou assim para ele, não, você não vai na igreja, você está com gripe. E aí você precisa
ficar em casa, descansar, porque amanhã você tem escola cedo, porque você está gripado. Aí eu peguei e falei assim para ele assim, ó, vai lá e fala para a mamãe, Jesus vai te curar hoje, por isso que você vai no culto. Aí ele foi lá e falou assim, mamãe, eu vou no culto porque Jesus vai me curar. Ele está aí, ó, ele está em algum lugar aí. Onde ele está? Está lá na escolinha. Oh, glória. Deus já começou a fazer a obra. Ele não fica na escolinha de jeito nenhum. Porque eu amo estar junto com vocês, eu amo viver isso, eu amo calor, a minha mulher fala que eu sufoco ela, porque eu gosto de abraçar ela, beijar, sentir o cheiro dela. Eu chego em casa agora, ela está fazendo janta, eu já chego, dou um abraço dela, não chamei, eu amo isso. O Ronaldo também. Eu amo isso. E aí eu estou ficando 2 dias da semana solitário, uma cidade que eu não conheço, um povo que eu não conheço, um hotel que eu não conheço. Agora eu vou conhecer, já estou conhecendo o pessoal de lá. Já chego lá e eles já falam meu nome já. E aí, Breno, tudo bem? Já estou conhecendo. Aí eu vou lá na atendente do shopping, lá, é porque o hotel fica dentro do shopping, né? Aí eu vou no shopping para jantar, aí a moça do McDonald's já me conhece. Eu só como McDonald's. Brincadeira, gente. Brincadeira. Ontem, por exemplo, eu comi macarrão. Aí, tá vendo? Já estou melhorando. Aí, eu tenho esses 2 dias para entrar dentro do quarto de hotel, ligar uma televisão lá, que os canal lá, que eu não sei porque que no hotel tem aqueles canal. Os canal ruim, meu irmão. Eu não sei que eu saí da minha cidade, os canais são diferentes lá. Mas nada com nada os canal. Né? Tem canal lá que é árabe. Esse povo que fica canal árabe aqui. Não sei. Aí eu entro lá, tem a televisão, mas não dá para assistir nada da televisão. Então eu coloco o computador, trabalho e adoro o Senhor dentro daquele quarto. E aí ontem, relutando naquilo que eu iria trazer para vocês, do que estava no meu coração, do que eu queria trazer para vocês. Agora eu entendo o que o Senhor fez aqui e o porquê que o Senhor quis que eu trouxesse essa mensagem. Eu estava no quarto do hotel assim, o Ronaldo, e meu pensamento estava lá no vôlei. Para quem não sabe, meu irmão, nós estamos jogando vôlei, tá? Se você quiser ter um momento de comunhão, de alegria, de prazer, não vai lá. Não, né, Rafa? Não vai lá. Se você quiser paz, alegria, você fica na sua casa. Agora, se você quiser arrumar um problema, Marcelo, você vai lá. Se tua vida estiver tranquilaça, entendeu? Se você quiser arrumar uns problemas igual eu arrumei lá com o Vinícius, você vai lá no vôlei. Que lá no vôlei, você se estressa. E aí eu estava pensando, porque eu gosto muito de jogar vôlei, né? Sim, com o pessoal da igreja. Gosto demais, mesmo assim. E aí eu estava pensando, nossa, olha, se eu tivesse Jabuticabal agora, eu estaria lá no vôlei com a minha esposa. Desse jeito, pensando, né? Minha esposa jogando muito, assim, sabe? E fiquei pensando nela, né? Em todo o pessoal. E aí eu falei assim, não, deixa eu meditar naquilo que o Senhor quer trazer para nós. E aí eu coloquei uma música. Coloquei uma música, fiz uma oração. E aí o Senhor me visitou naquele quarto de hotel. Eu fui visitado pelo Senhor naquele quarto de hotel. Você não tem noção o quanto eu fui agraciado pelo amor do Senhor. O quanto eu fui amado naquele quarto de hotel. Não sei se você teve um amor de pai, sabe? Eu não sei. Eu não tive um amor de pai. O nosso pai, ele nunca foi presente. Mas o Senhor me visitou naquele quarto de hotel. E eu vi o amor dele para com as nossas vidas. E o Senhor, ele te trouxe aqui nessa noite para te falar que não importa aquilo que você está vivendo, não importa aquilo que você está passando, não importa as adversidades que você está vivendo. Quando o amor encontra o arrependimento, há transformação. Quando o amor encontra um arrependimento, há transformação. Não importa aquilo que você passou, não importa. Quem
foi perdoado, muito ama. Não importa quantas tribulações você passou, o teu passado, o que você viveu na sua vida, a sua história, talvez a sua história até hoje é uma história de fracasso, é uma história de derrota, não importa, o Senhor te trouxe aqui para dizer: quem muito foi perdoado, muito ama. Existem pessoas que conseguem esconder dentro de si. Existem pessoas que não conseguem esconder. Existem pessoas que chegam na igreja, você dá a mão para ele, você fala assim: poxa, o Gil não está bem não, cara. Existem pessoas que você dá a mão e fala assim: poxa, eu acho que o Rafa não está bem não. Mas existem pessoas que conseguem esconder dentro de si, Ronaldo, e guardar esse sentimento e não transparecer. A pessoa chega aqui, te dá a paz do Senhor, te dá um abraço, põe um sorriso no rosto, mas só Deus e ela sabe as situações e as dificuldades que ela tem vivido. Mas ninguém consegue esconder a dor de Deus. Você pode até esconder a dor dos seus irmãos. Você pode até esconder a dor dos seus pastores, dos seus líderes. Você se adoece sozinho. Mas de Deus ninguém consegue esconder a dor. Existem pessoas que estão sorrindo por fora, mas por dentro estão apodrecendo. Estão totalmente destruídas. E talvez o maior sofrimento de alguém não seja o pecado em si, mas o maior sofrimento de alguém é viver longe do amor de Deus. As luzes estão apagando, a impressão. Que susto. Mas viver longe do amor de Deus. O arrependimento genuíno não nasce do medo do inferno. Escute isso, meu irmão. O arrependimento genuíno, ele não nasce no medo de ir para o inferno. O arrependimento genuíno nasce no encontro com um amor que constrange. E esse amor é o amor de Jesus. E esse amor é o amor de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Eu não quero tomar o seu tempo. Eu nem sei que hora que é. Eu quero ser bem breve na minha palavra, porque eu gostaria de orar por você hoje. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor te trouxe aqui para que você entenda o quanto você é amado, o quanto você é amada hoje. Lucas 7:36. Abra comigo em Lucas 7, a partir do verso 36. Lucas 7:36, a palavra de Deus vai dizer assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, fala comigo, pecadora. Não, meu irmão, quem jantou? Diga aleluia. Eu também não. Então me ajuda. Amém? Fala assim, uma pecadora. Vamos de novo, vai. Uma pecadora. Amém, glória a Deus. Uma pecadora trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e o tipo de mulher que é. Uma pecadora. Fala comigo de novo. Uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão,
tenho algo a lhe dizer. E Simão disse: dize, mestre. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: supondo que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecadores, ou melhor, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé salvou, vá em paz. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, diante de Ti nós estamos neste momento. E eu peço que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Não aquilo que eu desejo, não aquilo que é de mim, mas aquilo que o Teu Espírito Santo vem realizando em nós e quer de nós. Ó Pai, que o Senhor possa falar abertamente aos corações aqui, individualmente, que nessa noite possa haver transformação, possa haver renovação, possa ser uma noite onde nós conheceremos o amor do Senhor pelo arrependimento, em nome de Jesus, amém. Nós lemos esse texto e ele é muito autoexplicativo. Eu disse no encontro com Deus, e eu repito, Jesus ele gostava de usar algumas parábolas, alguns exemplos, para que ele pudesse trazer a realidade daquilo que ele, trazer a realidade para aquele povo, daquilo que ele queria dizer. E esta palavra não é diferente. Jesus ele é convidado por um fariseu, um mestre, um doutor da lei, para que ele pudesse adentrar em sua casa. E aí Jesus, ele vai à casa deste homem, e ele senta na mesa com essas pessoas. Uma pecadora, uma mulher, ela ouviu dizer que Jesus ela estava lá, que Jesus ele estava nesta residência, estava nessa casa. Ela adentrou esta casa, e a história diz que ela se prostra aos pés do Senhor, e ela lava os pés do Senhor com suas lágrimas, ela enxuga os pés do Senhor com os seus cabelos, e ela derrama um perfume sobre os pés de Jesus. E Jesus, sabendo e tendo ciência daquilo que as pessoas pensavam, o fariseu Simão ele nem precisou falar, mas ele apenas pensou: se esse realmente és o Filho de Deus, saberia que esta mulher é uma pecadora. Então essa mulher pecadora, depois de fazer tudo isso, Jesus ele tendo a ciência daquilo que o fariseu havia pensado e dito consigo mesmo, ele faz essa parábola, e ele diz assim para ele: certo credor, ele tem 2 devedores. Um deve 500 denários, ou melhor, um deve 500 reais e outro deve 50 reais. Sabendo que nenhum dos dois
tem condições de o pagar, ele perdoa a dívida dos dois. E aí o Senhor pergunta para ele: quem que você acha que foi o mais perdoado da história? E aí ele responde: aquele que devia mais, certamente. E aí Jesus, ele mata a charada e ele diz assim para ele: disseste bem, é isso mesmo, porque a quem muito é perdoado, muito ama. Naquela casa havia religiosos, naquela casa havia aparência, naquela casa havia reputação, naquela casa havia status e honra. Aquela casa não era lugar para aquela mulher. E a primeira coisa que eu entendo aqui é sobre a atmosfera da casa. A casa não era ambiente para fazer aquilo. A casa não era daquela mulher e não era para ela estar ali. A casa não era para que ela pudesse adentrar, não era uma reunião para ela. Mas a primeira posição dela é levantar. Fala assim comigo: levantar. Fala assim: eu preciso levantar. E ela levanta e vai ao encontro de Jesus. Mas a presença de Jesus atrai justamente uma mulher que é quebrada, rejeitada e marcada pelo passado. Entenda isso. Jesus nunca teve problema com pecadores. Jesus nunca teve problema com os pecadores. Jesus nunca teve problema comigo e com você. O problema sempre foi o orgulho religioso. O reino de Deus nunca teve dificuldade em receber pecadores. A dificuldade sempre foi em receber quem acha que não precisa de se arrepender. Tem dois povos aqui, um que precisa de arrependimento e o outro que não. Tem duas pessoas que adentram a esse lugar. Uma que está um status de honra, um status de pregador, um status de cantor, um status, e outras que vêm com o coração aberto para receber aquilo que Deus tem. O arrependimento dela não foi verbal. Ela não pregou. Ela não explicou. Ela não tentou convencer ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa. Os passos para viver um arrependimento no Senhor é quando você para de falar e começa a fazer. O Senhor não está nem aí para aquilo que você fala, meu irmão. O Senhor, Ele está atrás das suas atitudes. O Senhor, Ele está atrás daquilo que você pode fazer, daquilo que você quer fazer e daquilo que você levanta para fazer. Aquela mulher, ela não chega dizendo para ela os problemas, mas ela chega entregando a vida dela ao Senhor. Aquela mulher não chega dizendo que ela é pecadora: Senhor, eu sou pecadora, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz... Não, ela derrama as suas lágrimas aos pés do Senhor. Ela apenas chorou, derramou, adorou e se humilhou. Mais nada. Os passos para viver o arrependimento e para ter o amor do Senhor para consigo é você apenas chorar, se derramar, adorar e se humilhar aos pés dele. Existem arrependimentos que palavra não consegue traduzir. Tem lágrimas que pregam mais do que sermão. Tem dores que refletem mais da sua vida do que uma postagem no Facebook. O choro aos pés de Jesus. Naquela cultura, os pés era a parte mais desprezada e suja de alguém. Entenda comigo, naquele tempo, meu irmão, não tinha o que nós temos hoje. Sapato sofisticado, né? Se uma pessoa vai na montanha, ele coloca um sapato apropriado, um sapato fechado, um sapato que não vai machucar os seus pés. Agora imagina aquele povo que peregrinava, andava a pé,
Não é igual você e eu não, que não tem coragem de ir na padaria da esquina a pé. Vai falando, Senhor. Não é que nem eu e você não. Aquele povo peregrinava, aquele povo andava muito. Aquele povo andava quilômetros e quilômetros. E o que era mais judiado eram os pés. Jesus, ele era o próprio Deus da terra, amém? Amém? Mas ele era homem. Eu vou te falar, devia ter um pé feio. Mas porque ele andava com os pés sobre este solo e andava muito. Naquela cultura, os pés era a parte mais desprezível e suja de alguém. E justamente ali, ela derramou o amor dela. Sabe de uma coisa? Aquele que quer viver um arrependimento genuíno do Senhor, ele entra nesse lugar, e se colocar ele em qualquer lugar para exercer a função dele, ele exerce. Ah, mas Deus, eu nasci para pregar. Eu nasci para cantar. Eu nasci para cantar. Eu ficar limpando a igreja, não. Aonde você for plantado, faça com excelência. Quem entende o quanto foi perdoado não se importa mais com posição, apenas quer permanecer perto de Jesus. Quem entende o quanto foi perdoado, ele não precisa de posição nenhuma, ele quer só estar perto da presença de Jesus. Quem entende, Gil, o quanto é perdoado pelo Senhor, não precisa de microfone. Quem entende o quanto foi perdoado por Jesus, Anderson, ele não precisa de status, porque ele já foi perdoado. E quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito ama. O perfume quebrado, o alabastro era caro, muito caro. A Bíblia fala que ela derrama um perfume aos pés de Jesus. Deixa eu perguntar, alguém sabe quanto custava o perfume? Alguém sabe? Pode dizer. Alguém lembra? Aquela mulher era uma mulher pecadora. Aquela mulher talvez era uma mulher pobre. Uma mulher que passava necessidade. Ela tinha consigo um perfume. E esse perfume, se fosse hoje, ele custaria aproximadamente 25 mil reais. 300 denários. Aproximadamente 25 mil reais. O que é 25 mil reais? Aproximadamente um ano de salário mínimo. E ela vai aos pés do Senhor e derrama esse perfume. Mas verdadeiro arrependimento sempre quebra alguma coisa. Fala assim comigo: quando eu me arrependo, algo é quebrado em mim. Quando há arrependimento genuíno da sua parte para com o Senhor, algo necessita ser quebrado. Deixa eu te dizer, talvez algo de muito valor. Talvez algo que te custe muito. Arrepender-se ao Senhor é você quebrar algo que te custe muito. Mas verdadeiramente sempre quebra alguma coisa: o orgulho, o ego, a aparência, a vaidade, as máscaras. Algo precisa ser quebrado para que o arrependimento te alcance, para que verdadeiramente você possa se arrepender. Ninguém encontra Jesus profundamente sem que alguma coisa seja quebrada dentro de si. O altar do arrependimento sempre exige quebrantamento. Fala assim comigo: quebrantamento.
Eu não sei o que você precisa quebrar nessa noite, mas o Senhor está dizendo a nós: quer se achegar a mim? Comece a tirar da sua vida aquilo que para você tem valor, mas para mim não tem valor nenhum. Eu não sei o que é, talvez amizades, talvez o status que você tem, a aparência que você transparece. Mas o Senhor está dizendo a nós, Ele está dizendo para mim e para você, nesta noite: comece agora a quebrar da sua vida e a tirar da sua vida tudo o que atrapalha você de viver o amor que eu tenho para contigo. Simão via o passado, mas Jesus viu o coração. Enquanto a religião via uma pecadora, Jesus viu uma filha voltando para casa. Enquanto a religião diz: ei, você não é para estar aqui, Jesus está dizendo: você é para estar aqui. Enquanto a religião diz: não é para estar aos pés do Senhor, o Senhor está dizendo: o seu lugar é aqui. Enquanto os fariseus estão dizendo: ei, para de cantar, o Senhor está dizendo: o seu lugar é aqui. Enquanto a religião está dizendo para você, os fariseus estão dizendo para você: para de ir na igreja, o Senhor está dizendo para você: o seu lugar é aqui. Enquanto os fariseus estão dizendo para você: desiste dos seus sonhos, abandona a sua família, o Senhor está dizendo para você: o seu lugar é aqui. Simão dizia: se ele fosse profeta, Jesus dizia: os teus pecados estão perdoados. Você entende? Que às vezes a gente precisa mudar a mentalidade. Mas se o louvor fosse desse jeito, mas se o pastor fosse mais bonzinho, mas se o Gersinho não fosse tão amoroso, mas se... Troque a mentalidade e comece a dizer palavras positivas acerca de você, acerca da sua família. Mas se minha família fosse igual à família do outro, não, a sua família é a melhor família do mundo, os seus filhos são os melhores filhos do mundo, você tem a melhor vida do mundo. O amor de Cristo consegue enxergar identidade onde o mundo só vê erro. Fala assim comigo: o amor de Cristo consegue enxergar identidade onde o mundo só vê erro. O mundo olha para você e fala assim: esse é um fracassado, essa é uma fracassada. O mundo olha para você e fala assim: esse não vai dar em nada, essa não vai dar em nada. O mundo olha para você e fala assim: isso aí não tem futuro. Mas o Senhor olha para você e fala assim: você é meu e você é minha. O verdadeiro arrependimento não é medo da punição. Em Salmos 32, Davi ele vai dizer: enquanto calei os meus pecados. Mas aquela mulher, ela decidiu não esconder mais nada. Aquela mulher, ela decidiu não esconder mais a vida que ela tinha. Aquela mulher não conseguiu, decidiu não esconder mais os valores que ela tinha. E ela foi aos pés do Senhor. E ela foi acolhida e amada pelo Senhor. Em Salmos 32, no verso 5, diz assim: confesse o teu pecado. Ela entrou vulnerável, quebrada, exposta, e justamente ali encontrou graça. É dor por ter ferido um Deus que nos ama. Aquela mulher, ela entra com dor por ter ferido um Deus que o amava tanto. Aquela mulher, ela entra com um sentimento de tristeza naquele lugar, por ter vivido uma vida inteira longe da presença de Deus. E naquele momento ela estava dizendo assim: a partir deste momento eu largo tudo, eu quebro esse perfume, eu enxugo os teus pés com o meu cabelo, mas eu não saio daqui enquanto os meus pecados não forem perdoados.
Jesus não rejeitou as lágrimas daquela mulher. Ele também não rejeita as suas hoje. Talvez o mundo tenha resumido a sua vida aos seus erros. Talvez o ambiente que você vive tenha resumido a sua vida aquilo que você fez ou deixou de fazer lá atrás. Mas Jesus ainda consegue enxergar o teu coração. Jesus, Ele ainda enxerga o seu coração. Jesus, Ele ainda enxerga você por dentro. Ainda existe graça, ainda existe perdão, ainda existe recomeço, ainda existe uma vida para você. Fique de pé no seu lugar.